Oi você que está perdido na internet com dúvida de matemática. Você chegou ao local certo para tirar sua dúvida. Aqui é o canal do professor Bruno, o Matemática para Todos. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Me siga nas redes sociais. Fale comigo no Instagram e no Telegram para mais dúvidas. Peço também, aciona o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo, você seja o primeiro a ver. Hoje vamos falar um pouco sobre a equação de segundo grau e a fórmula de Bhaskara. E eu tenho certeza que durante esse vídeo eu vou te dar uma informação que vai te deixar muito surpreso. Então sente, respire e deixe com o tio, que o tio te ajuda. Então hoje queremos estudar a equação de segundo grau. Queremos resolver equações do seguinte tipo: ax² bx mais c igual a zero, com a condição desse a ser diferente de zero. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: o que significa resolver uma equação nada mais é que encontrar o valor de x, ou seja, quem é x, onde o x satisfaz justamente essa condição. Que quando eu pegue a multiplicar por x ao quadrado, mais b vezes x mais o c, isso aqui vai dar zero. Podemos interpretar isso aqui de várias formas distintas. Mas por hora, vamos pensar somente nisso. Vamos nos concentrar em encontrar o x onde satisfaz isso aqui. Para isso, eu vou quebrar essa equação em alguns casos. O primeiro caso é se o b for igual a zero. Ou seja, vamos estudar equações do tipo ax² mais c igual a zero. Eu vou proceder de uma forma bem parecida com equações do primeiro grau, que nada mais é que isolar o x. Então, exemplo, se eu tenho 2x² menos 8 igual a zero. Então eu vou isolar o x aqui. Passando 8 para o outro lado, vai ficar 2x² igual a 8. Lembrando de mudar o sinal. O 2 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Ficará x² igual a 8 sobre 2, que dá 4. Aí chegamos na seguinte situação, que o x² é igual a 4. Então eu quero que um número que é o quadrado dê 4. Então o x ele vai ser a raiz de 4. Porém, lembrando que qualquer número ao quadrado ele fica positivo. Então ele pode ser o raiz de 4 ou menos raiz de 4. Para isso, então nós colocamos mais ou menos raiz de 4. Então o x pode ser o mais ou menos 2. Mas não é mais ou menos não, tá? X pode ser, então a solução é x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então essas são as soluções dessa equação. Vocês podem se questionar: Bruno, você encontrou duas soluções. Vai ser sempre assim? Teoricamente, sim. Se uma equação é de segundo grau, então ela possui duas soluções. Não necessariamente essas soluções são distintas. A gente vai ver isso mais para frente. Um outro exemplo, podemos pegar 3x² mais 6x igual a zero. Então fica 3x² igual a menos 6, x² igual a menos 6 sobre 3. Então x² é igual a menos 2. Agora a gente fica na seguinte situação. Lembra que eu falei anteriormente que qualquer número ao quadrado ele fica positivo? Aqui temos que um número que ao quadrado dá um número negativo. Nos conjuntos de números reais, isso aqui não tem solução. Então a gente diz que a solução da equação é vazia no conjunto dos números reais. Isso aqui a gente pode resolver com números complexos, mas isso é um tema para uma próxima aula. Então temos que tomar esse tipo de cuidado.
Se encontrarmos um número ao quadrado sendo um número negativo, isso aqui não vai ter solução. O nosso segundo caso é se o C for igual a zero. Se o C for igual a zero, nossa equação vai ser ax quadrado mais bx. Nesse caso aqui, eu vou proceder colocando x em evidência. Então, exemplo, temos a equação 3x quadrado menos 12x igual a zero. Eu posso pôr x em evidência, já que é um fator comum. Se a gente tem um produto que o resultado do produto é zero, nós temos uma certeza. Ou um deles ou um é zero, ou o outro que é zero. Então já temos uma solução da equação. A outra solução vai ser a solução dessa pequena equação do primeiro grau. Então 3x igual a 12. Então x é 12 sobre 3. Então a solução dessa equação são 0 e 4. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar o caso 5x quadrado mais 15x igual a zero. Vamos pôr x em evidência. Vamos ficar com 5x mais 15 igual a zero. Novamente, eu tenho um produto dando zero. Então, ou um é zero, ou o outro é zero. Já temos uma solução. Observe que o x igual a zero novamente foi solução. Resolvendo a outra parte. Então, x vai ser igual a menos 15 sobre 5 e dá menos 3. Então, a solução dessa equação é 0 e menos 3. Uma dica é que nesse caso em que o C é 0, 0 sempre será uma solução. Então, já vimos o primeiro caso, o segundo caso. O terceiro caso, que é o mais interessante, é se o B e o C forem diferentes de zero, ou seja, vamos resolver de fato uma equação do segundo grau completa. Para isso, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático, astrólogo, astrônomo indiano que viveu por volta entre 1514 e 1585 aproximadamente. Ele escreveu um livro chamado Lilavati, que é dedicado a problemas simples de aritmética, geometria plana e combinatória. Ele escreveu também livros com assuntos astronômicos e sobre resoluções de equações diofantinas, onde teve bastante destaque. Bhaskara também foi o primeiro matemático a encontrar uma solução para a equação de Pell, que vamos ver futuramente em outros vídeos. Ele usou um método chamado de Chakravarti. E você pode estar se perguntando, e a fórmula? Quando é que ele fez? Isso pode te deixar um pouco chocado, mas a fórmula não é de Bhaskara. Sabia não? Na verdade, a fórmula só surgiu 400 anos após sua morte. O nome fórmula de Bhaskara só foi uma homenagem para ele, pois ele teve bastante destaque em resoluções de equações parecidas com equações de segundo grau. Como foi falado anteriormente, resolver uma equação é encontrar o x que satisfaz essa condição. E a gente viu, nesses dois casos anteriores, que nada mais é que isolar o x. Então, a fórmula de Bhaskara consiste, basicamente, em tentar isolar um x numa equação de forma completa. Vamos deduzir a fórmula através da técnica de completar quadrados, que vocês podem ver no meu vídeo anterior. Vou deixar linkado ou na descrição do vídeo ou logo aqui em cima. Vamos completar quadrado. Para isso, vamos pôr o a em evidência. Então fica x quadrado, b sobre a, x, o c eu vou deixar aqui de fora, igual a zero. A técnica de completar quadrado diz, eu pego o termo que está com x, divido por 2 e elevo ao quadrado. Vamos ter b quadrado sobre
4a quadrado. Então esse termo eu vou somar e subtrair aqui dentro do parêntese. Então vamos ficar com a vezes x quadrado b sobre ax. Vou somar o b quadrado sobre o 4a quadrado e vou subtrair o b quadrado sobre 4a quadrado. Mais o c igual a zero. Completando o quadrado aqui, vamos ter a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos o b quadrado sobre o 4a quadrado que sobrou igual a menos 6. Já passei o c para o outro lado. Distribuindo a, fica a x mais b sobre 2a quadrado menos b quadrado sobre 4a igual a menos c. Então, o nosso objetivo, como eu falei anteriormente, é isolar o x. Vamos isolar o x. Então, fica a x mais b sobre 2a quadrado igual a b quadrado sobre 4a menos c. Tirando o menos c, vamos encontrar b quadrado menos 4ac sobre 4a. Vamos pegar esse a agora que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então vamos ter que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Agora vamos usar a mesma ideia do nosso primeiro caso. Já que isso está ao quadrado, ele pode passar para o outro lado como raiz. Vamos ter x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado. Então fica x mais b sobre 2a igual a mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, podemos finalmente isolar o x. Então fica x igual a b menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Por fim, encontramos que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. E assim encontramos a famosa fórmula de Bhaskara. Sobre essa fórmula, podemos fazer uma pequena observação sobre o valor de b quadrado menos 4ac. Esse valor vamos chamar de discriminante, chamar de delta. Então o delta é o b quadrado menos 4ac. Lembra lá no nosso primeiro caso que a gente teve que tomar cuidado na hora de passar o quadrado para o outro lado, que a gente tinha que ter que esse lado tinha que ser um número positivo. Então, se esse delta for positivo, temos soluções. Temos soluções distintas. Se esse delta for negativo, ou seja, esse valor aqui vai ser um número negativo. Logo, não vai ter um número que ao quadrado seja um número negativo. Logo, não temos solução. Aí você se pergunta, Bruno, se o delta for positivo, maior que zero, vamos ter soluções distintas. Se o delta for negativo, não temos soluções. E o que acontece se o delta for zero? Se o delta for zero, vamos ter que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de zero sobre 2a. Ou seja, vamos ter que o x é menos b sobre 2a. Então vamos ter uma solução só? Sim, teremos uma solução só. Entretanto, essa solução tem multiplicidade 2. O que é que isso quer dizer? Essa solução ela se repete duas vezes. Nos exemplos eu vou tentar deixar isso mais claro. Vamos fazer alguns exemplos.
Vamos considerar a equação x² menos 4x menos 5 igual a zero. Primeiro, vamos identificar. O A é 1, B menos 4, o C menos 5. Vamos ver como é que seria o delta. Porque o delta vai me dizer se essa equação tem solução, se a solução são distinta ou se a solução tem multiplicidade 2. Então, é b² menos 4ac. Então, vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 5. Então, vai ser 16 mais 20, 36, que é positivo. Então, nessa equação, temos duas soluções distintas. Então, a solução vai ser menos b, menos menos 4, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, vai ser 4 mais ou menos raiz de 36 sobre 2. Daqui vamos encontrar nossas duas soluções. O x' vai ser 4 mais 6 sobre 2, que dá 10 sobre 2, 5. O x duas linhas é 4 menos 6 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. Então, a solução dessa equação é menos 1 e 5. Vamos ver outro exemplo. Vamos considerar a equação x² mais 6x mais 9. Fazendo delta, b² menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ser 36 menos 36. Repare que o delta deu zero. Ou seja, essa equação só tem somente uma raiz que tem multiplicidade 2. Logo, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Logo, a solução dessa equação, como eu falei anteriormente, é somente o menos 3. Porém, ele tem multiplicidade 2. Como assim, Bruno, multiplicidade 2? Reparem que a gente pode reescrever o x² mais 6x mais 9 como sendo x menos menos 3 ao quadrado. Ou seja, isso é x mais 3 ao quadrado. O que nós fizemos aqui foi escrever o polinômio na sua forma fatorada. O que é a forma fatorada de um polinômio? A forma fatorada de um polinômio é poder escrever o polinômio como sendo produto, escrever ele em forma de produto. Se eu conheço as raízes do polinômio, eu posso reescrever ele dessa forma. No nosso caso anterior, podemos reescrever o polinômio x² menos 4x menos 5 como sendo x menos menos 1, que foi uma raiz, vezes x menos 5. Ou seja, é x mais 1, x menos 5. Se eu multiplicar esses dois caras, vai voltar a ser ele anteriormente. Vamos fazer um último exemplo. Mas, tio, esse exemplo é o nosso primeiro caso. Pois bem, vamos tentar resolver ele por Bhaskara. Reparem que o A é 3, o B é 0 e o C é 6. Fazendo delta, vamos ter b² menos 4ac. Vamos encontrar que o delta é igual a menos 72. Ou seja, o delta é negativo. Logo, essa equação não possui solução. Então, a solução é vazia. Novamente, é vazia nos números reais. Podemos resolver isso aqui por números complexos, mas isso é um tema para uma próxima aula. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a equação de segundo grau.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos comentários ou pelas minhas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima aula.